Você sabia que treinar costas é o treino tecnicamente mais difícil que existe? Isso quer dizer que vai ser muito mais difícil você desenvolver as costas do que qualquer outro músculo do seu corpo. É muito provável que você esteja treinando seu bíceps ao invés das costas no próprio treino de costas. E isso era o que acontecia comigo e eu não percebia. A ficha caiu pra mim quando meu corpo foi avaliado por um árbitro internacional e ele disse: "Calma, merda!" que existia uma grande diferença de desenvolvimento das minhas pernas para as minhas costas. Na minha cabeça, eu treinava minhas costas bem. Ele me disse: com essas costas, você não vai ganhar nenhum campeonato de expressão. Aquilo foi um choque pra mim, eu preciso melhorar isso porque eu vou ser campeão de grandes campeonatos. Eu juro pela minha vida! A primeira coisa que eu fiz então, eu fui estudar cada exercício para entender mais como que cada um deles ativava cada parte das minhas costas. Se ativava mais, se ativava menos. Eletromiografia é um estudo feito que capta o quanto de estímulo neural, o quanto de impulso elétrico que chega no seu músculo. E com isso, o que eu comecei a analisar? Exercícios com pegadas diferentes. Quais exercícios eu preciso elaborar esse treino? Quantos tem pegada neutra? Quantos tem pegada supinada? A pegada neutra você vai encontrar nos exercícios como remada baixa, remada cavalinho, remada serrote. Com isso, a gente começa a ter uma participação maior do bíceps, do braquial, e isso vai começar a tirar toda a tensão das costas, levando para o braço. E quando você pega de forma supinada, você tem uma alta ativação de bíceps. Um músculo muito menor e muito mais fraco, roubando o trabalho dos músculos das costas. Esses exercícios podem ser utilizados como exercícios de bíceps. Quando a gente vai para a pegada pronada, fica muito mais difícil você ativar os flexores de cotovelo e aí você consegue focar mais nas costas. Mas claro, você também pode fadigar o braquiorradial antes das suas costas. Então imagina, eu peguei todas essas informações e fui para a prancheta montar treino. Que pegada eu utilizo? Qual é a ordem desses exercícios? Porque antigamente eu fazia pulei frente, pulei costas, uma remada baixa e um serrote. Algo muito básico, muito júnior ainda. E eu já vou falar para você que de primeiro momento o meu treino mudou completamente. Mas eu comecei a sentir falta de uma coisa, de um exercício que isolava o trabalho de costas. Um exercício que tinha zero participação de bíceps, que trouxesse um outro músculo acessório para deixar o bíceps descansar. A puxada alta. Esses exercícios, eles tiram o bíceps de cena e colocam o tríceps em cena. Eu continuo com o trabalho de costas, eu tiro o bíceps para ele descansar, porque eu vou precisar dele depois, e trago um músculo que está descansado. Consegui agora sair do treino com o pump nas costas. Eu falei assim, opa, eu acho que eu tô no caminho. Eu demorei anos e anos para conseguir reunir todas essas informações. E você consegue pegar todas essas informações, colocar em prática no seu treino. Vai se assustar com a diferença que tudo isso vai te trazer. O primeiro critério de análise de um árbitro no campeonato de fisiculturismo é a silhueta. Um corpo harmônico, ele tem uma linha que corre completamente vertical da ponta da dorsal até a lateral do quadríceps. O que acontecia comigo antes? Eu tinha a perna muito grande e aí essa linha, ela ficava inclinada e isso tira ponto. Precisava crescer essas costas para que essa linha ficasse paralela. E aplicando essas coisas, eu já comecei a perceber que essa diferença, ela já começou a se atenuar. Eu tava no caminho certo, mas me passou pela cabeça, será que é só isso? Eu preciso melhorar essas costas logo. E eu fui atrás de quê? Atletas mais experientes que eu. Ele virou pra mim e falou assim, você precisa aumentar a sua consciência corporal. Eu falei, como assim consciência corporal? Eu tenho consciência de onde meu corpo tá. Não, faz assim, contrai o seu bíceps. Beleza? Fui lá, contraí, mostrei pra ele, eu sou brabo aqui, ó. Tem! Agora contrai as suas costas. Não conseguiu, né? Quando você faz os exercícios, você não consegue ativar da forma necessária as suas costas. A gente vai trabalhar nisso, garoto. E eu comecei a treinar com eles para sentir o que eles sentiam no treino. Foi que a ficha caiu, que eu precisava ter uma maior consciência do meu corpo. Do jeito que você tá me assistindo, contrai o seu bíceps. Ó. Você consegue contrair o bíceps. Agora contrai sua dorsal. Eu não consigo. Porque naturalmente a gente não tem uma grande consciência dos músculos posteriores do nosso corpo. É mais difícil você ativar eles. Começou um extensivo e cansativo trabalho de aumentar a consciência desses músculos posteriores do corpo. O que aconteceu, velho? Eu consegui direcionar o trabalho para as costas, fazendo o mesmo movimento. Isso é
neal. Quando a gente vai para cinesiologia, é o estudo que leva em consideração as ações musculares. É a ação motora que o músculo proporciona. Quando a gente pensa em bíceps, qual é a ação muscular dele? Flexionar o cotovelo. E também tem flexionar o ombro. Qual é a ação muscular das costas, da dorsal principalmente? Se o braço estiver nessa posição, é trazer esse braço para trás. A gente chama de extensão de braço. Agora eu te pergunto, quando eu faço uma remada, eu tô fazendo ação de costas ou ação de bíceps? As duas estão juntas. Ou seja, eu tô fazendo uma extensão de braço, eu tenho um trabalho de costas, porque é ela que proporciona isso, mas eu tô fazendo também uma flexão de cotovelo. Como é que eu faço? Porque se os dois trabalharem juntos, igual, o bíceps vai cansar antes. Você percebeu agora como que o negócio é muito mais complexo? Por isso que eu falei no começo do vídeo, é o treino tecnicamente mais difícil que existe. E aí nesse momento, eu vou falar pra você, pare de puxar e comece a empurrar. Quando você pega uma barra e você vai fazer uma remada, você pensa em puxar a barra. E se você puxar a barra, joga pro bíceps, eu tenho mais controle aqui. O que você vai começar a fazer? Vai pegar a barra e vai pensar, eu vou empurrar o meu cotovelo pra trás. Porque aí, meu camarada, você vai ensinar o seu cérebro o quê? Puxa esse diacho dessa barra com as costas. É outro caminho que eu quero. Você vai sentir que o bíceps ele vai trabalhar muito menos. E quando você começa a pensar em empurrar o cotovelo, você vai fazer isso numa remada fechada, pode ser supinada, pode ser neutra. Você pode fazer isso numa remada aberta. Em todas as puxadas que você for fazer, ao invés de você pensar em puxar a barra em direção ao seu peito, você vai pensar em dar uma cotovelada para baixo. E além de tudo isso, vai ter a ordem do treino. Como que põe o exercício, põe no começo, põe no final, qual pegada. Muito complicado. Você que tá nesse momento do vídeo, devido a você ser engajado e quer desenvolver suas costas, eu tô colocando aqui agora um treino de costas que eu tirei do Muscle 60D. A ordem desse treino, ele é montado exatamente para ter o maior desenvolvimento das suas costas e passando de forma intensificada pelos 3 pontos que mais geram hipertrofia, que é a tensão mecânica, o dano tecidual e a hipóxia muscular. Você não faz ideia do tanto de estudo que tem para montar esse treino aí. Eu tô te dando aqui de graça, mano. É só você printar a tela, pegar ele e ir pra academia. Coloca aqui, ó. Eu sou merecedor e tô levando o treino do Lalá pra casa. Nesse vídeo aqui, ó, tem os 2 melhores e os 2 piores exercícios de costas. Exatamente porque você não pode perder o seu tempo fazendo exercícios que são ruins. Você precisa focar nos exercícios que são bons. Esse treino que eu passei pra você é apenas um, né? Você vai precisar mudar isso. Exatamente também por isso que eu mudo sempre lá dentro do programa.